Então, eu queria falar do Royce Ulbricht, justamente porque até agora eu não achei nenhuma matéria sobre isso aqui no YouTube. Então eu vou aproveitar que a única matéria que saiu sobre o assunto foi em português. Que a única matéria que saiu dele foi em texto, que foi feito pela Jovem Pan. E aproveita aí, né, galera, que não tem ninguém falou sobre o assunto ainda. Eu queria discorrer com vocês sobre. Então, para contextualizar melhor, a gente dá uma olhadinha aqui no que a Jovem Pan escreveu como matéria, que é: essa foi uma promessa do presidente que assumiu, o governo americano, acho que foi ontem, dia 22, na verdade, dia 20 foi a posse dele. E ele fez uma promessa de campanha que ele concederia perdão ao Ulbricht se por acaso ele ganhasse. E como aconteceu, ele cumpriu a promessa. Foi uma promessa de campanha. Então, Trump concede perdão a Royce Ulbricht, fundador da Silk Road, site que criou o mercado virtual de espaço virtual, operava de forma clandestina e movimentou mais de 200 milhões em transações ilegais utilizando Bitcoin. Ele estava preso desde 2013, condenado à prisão perpétua. Ele recebeu 2 condenações de prisão perpétua de 40 anos cada, então praticamente ele não sairia de lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a concessão de um perdão a Royce Ulbricht, o criador da Silk Road, um mercado virtual que operava de forma clandestina e movimentou mais de 200 milhões de dólares em transações ilegais utilizando Bitcoin. Basicamente é isso daqui, a introdução. Sim, a primeira matéria que a gente tem dele aqui foi do Live Now from Fox. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo pra gente entender como ficou a matéria. Então, sem falar que ele tem um caixa em Bitcoin, que provavelmente agora só ele sabe o acesso, só ele sabe a senha, e que provavelmente ele vai converter. Na época, 2013, quando ele foi recluso, o Bitcoin que estava em posse dele estava cada um valia $220. E agora você imagina, o Bitcoin na casa de mais de $100 mil. Back here to live now from Fox. I'm Andrew Kraft. We do have some breaking news. The theme of the last 2 days seems to. I'm Andrew Kraft. We do have some breaking news. Breaking news. Agora da Fox, eu sou Andrew Kraft. The theme of the last 2 days Temos algumas notícias de última hora. O tema de os últimos 2 dias. And commutations and mercy. Parece ser, sim, o bate-papo, né? Dos últimos 2 dias parece ser perdões e comutações. É porque além do Royce, ele também concedeu perdão para os sentenciados do dia 6 de janeiro, foi o que eu entendi um pouco da matéria, os que fizeram a invasão do Capitólio lá. Well, now we're hearing from President Donald Trump issuing yet another pardon for Silk Road founder. Agora estamos ouvindo o presidente Donald Trump emitindo mais o perdão Ulbricht here. I want to put this up. Para o fundador da Silk Road, The Trump War Room. Royce. Aqui é o Eric. Quero colocá-lo na sala de guerra de Trump. President Trump saying this: I just called the mother of Ross
William Albrecht. Postagem social, o presidente sempre dizendo isso, acabei de ligar, aquele entre aspas que eu li para vocês. Acabei de ligar para a mãe de Royce, William Albrecht. Ele disse tudo bem, para que ela saiba que é uma homenagem a ela e ao movimento libertário que me apoiou tão fortemente. Foi um prazer assinar um perdão total e incondicional para seu filho, Ross. A escória que trabalhou para condená-lo eram alguns dos mesmos lunáticos que estavam envolvidos na moderna instrumentalização do governo contra mim. Ele foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua com mais de 40 anos. Ridículo! Então, se você não está familiarizado com o caso de Royce, vamos lembrá-lo e atualizá-lo. Agora, lembre-se de que Trump fez o que tinha que fazer. Nesta campanha, promessa acaba com a prisão de Albert. Foi a promessa de campanha que ele fez. Albert tem 40 anos. Tudo começou com a sua prisão em 2013 e o que se tornou um marco nos Estados Unidos. O processo foi iniciado apenas há alguns anos após o surgimento do caso de criptomoeda. Então, lendo o artigo que acabei de publicar na Reuters, ele estava cumprindo pena perpétua após ser condenado por comandar uma organização clandestina no mercado online que foi usado por milhares de vendedores de estrelas e outros para realizar mais de $1 milhão em vendas ilícitas. Agora aqui a gente vai pro documentário dele em português. E o último talvez é o mais interessante, que ele realmente consegue destrinchar toda a carreira do Ulbricht. E aí a gente consegue pegar realmente o fio da meada. Ele é basicamente o começo, meio e o fim. Não um fim necessariamente, mas o fim quando ele foi preso, né? Que agora é um recomeço. A internet. Muitos pensam ser apenas uma lenda, mas não é não. Assim como nos grandes centros urbanos, a internet também possui o seu submundo, onde pode se encontrar de tudo, inclusive um mercado ilegal, muito movimentado e perigoso. Essa é a história da Silk Road e de Ross Ulbricht, um dos maiores criminosos da web. Tudo começou em 2011, quando um jovem bastante inteligente de nome Ross Ulbricht, então com 27 anos de idade, teve a ideia de criar uma empresa a partir dos moldes clandestinos, dando-lhe o nome de Silk Road, em referência à histórica rota da seda chinesa, através da qual eram movimentados produtos de diversas civilizações da época, como a seda chinesa, especiarias indianas, como também pedras preciosas e, posteriormente, mercadorias ilegais. Ao mesmo tempo, a rota da seda permitiu conectar o Oriente e o Ocidente e promover uma grande troca cultural e comercial entre a China, Índia, Pérsia, Ásia Central, Arábia e Europa. Bom, se tratando da internet, a conexão vai muito além disso, uma vez que ela deixou o mundo muito menor, metaforicamente falando, mas facilitou a comunicação e o comércio em tempo real com qualquer parte do mundo. A outra diferença gritante entre as Silk Roads é que a moderna não comercializava seda ou especiarias, e sim entorpecentes dos mais variados tipos. A Silk Road foi um dos primeiros e mais notórios mercados negros online. Da Dark Web através da rede Tor, a plataforma permitia que pessoas comprassem e vendessem produtos e serviços de forma anônima. As transações eram feitas exclusivamente. Vocês entenderam, galera? Então, basicamente, ele fez uma plataforma que você fazia o que você quisesse lá dentro e era impossível de te rastrear. Como moeda digital ou Bitcoin, o que garantia a privacidade dos usuários. O site ganhou fama principalmente pelo comércio de drogas legais, mas também oferecia uma variedade de outros produtos, tanto legais quanto ilegais. Para se ter uma ideia, entre fevereiro de 2011 e julho de 2013, só a Silk Road movimentou cerca de mais de 9,5 milhões de bitcoins. A Silk Road é... Isso é muito, galera. 9 milhões de bitcoins é muita grana. Operado pelo Dread Pirate Roberts, um pseudoônimo conhecido por defender ideais libertários. The Dread Pirate Roberts. E criticar as regulamentações impostas pelos governos, especialmente o norte-americano. Duas outras pessoas também estavam intimamente envolvidas no crescimento e sucesso do site, conhecidas como Variety Jones e Smedley. Ainda em 2011, um blog
blog chamado Gawker postou um artigo a respeito da Silk Road, o que levou a um aumento significativo nos acessos não só ao site, como também abriu portas para que os mesmos usuários pudessem satisfazer suas curiosidades, desde as inocentes. Essa primeira introdução foi do Fatos Desconhecidos. E esse vídeo aqui, eu vou deixar o link dele na descrição. Se vocês quiserem seguir o canal, é o conhecimento disruptivo, a lógica de muitas pessoas que defendem o Royce acreditam que não é o fato dele estar preso que vai impedir que isso aconteça, até porque isso tem que partir do interesse muito maior das autoridades do que do senso comum da sociedade. No vídeo de hoje nós iremos nos aprofundar no mundo sombrio e enigmático da Silk Road, um mercado clandestino que operava através da Darknet, uma pequena parcela da Deep Web voltada para práticas criminosas de todo tipo que você possa imaginar. A Silk Road era um dos maiores domínios para o comércio de drogas, armas, órgãos, entre outros serviços ilegais. Nesse vídeo iremos revelar as camadas da internet que acabam se tornando invisíveis, onde a ilusão do anonimato e a comercialização dos bens ilícitos se entrelaçam em um labirinto digital. Além disso, iremos te contar quem estava por trás desse império ilegal, revelando os aspectos sombrios desse homem, chamado Ross Ulbricht. Ele era um mentor criminoso do maior império de drogas online. Ross Ulbricht, ele já leu de uma forma diferente, né? Eu leio Ulbricht, ele leu Albrecht, sei, mais ou menos, foi mais ou menos assim que ele leu. Da história, responsável por mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em vendas de produtos e serviços ilegais. Também veremos como o governo americano conseguiu rastrear. 1 bi é muita coisa. O governo não é nada, né? 1 bi não é nada, praticamente. Ross, mesmo ele usando o navegador Tor, que o deixava completamente anônimo. Se prepare para uma imersão no misterioso e assustador império da Silk Road, uma das plataformas mais infames da Deep Web. Nossa história começa... Capítulo 1, como tudo começou. Começa com um pequeno garoto chamado Ross William Ulbricht, que nasceu no dia 27 de março de 1984, Ross William Ulbricht, na cidade de Austin, no Texas. Seus pais, Lynn e Kirk... Aí ele nasceu logo no Texas, onde aquele cara lá do Breaking Bad também fazia as paradas também, né? Eram extremamente amorosos com ele. Podemos dizer que Ross teve uma infância e adolescência normal e feliz. Ele foi escoteiro quando era criança, sempre teve uma ótima educação e era Aí, vocês que têm vontade de ser escoteiro, um menino um muito exemplo. gentil e querido por todos os seus amigos e familiares. Ross se formou na escola Westlake, sendo uma das melhores escolas dos Estados Unidos de ensino médio. Após formado, ele entrou na Universidade do Texas e graduou em Física no ano de 2006. É a cara do pai dele, né? Logo depois, decidiu continuar seus Tem filho que não parece muito com o pai. estudos na Universidade da Pensilvânia, onde conseguiu o título de mestre em Ciências e Engenharia de Materiais e Caraca, o cara era crânio. estudou cristalografia. Durante o período da faculdade, Ross começou a se interessar pelas teorias econômicas liberais. Esse interesse o levou a criar alguns projetos com a intenção de mudar o mundo. Após terminar seus estudos no ano de 2009, ele decidiu voltar para sua cidade natal. Assim que voltou para Austin, Então, agora faz sentido, né, a palavra libertário para ele. Libertarianismo seria isso. Ross tentou várias ideias de negócio. No entanto, essas primeiras tentativas falharam, deixando Ross bastante frustrado. Sua última tentativa falha foi um site de venda de livros online, um projeto que não deu certo e que deixou Ross sem Mas pelo menos, pelo que a gente está vendo aqui, ele tentou bastante, né, dar certo na vida. ideia do que iria fazer Infelizmente, não aconteceu da forma que ele planejou, né? ou qual caminho seguir. A ideia principal de negócio de Ross era um mercado online sem limites ou restrições. Como eu disse, ele era adepto a teorias libertárias e sempre discutia com as pessoas sobre o motivo do governo ter tanto controle sobre a vida das pessoas, principalmente em relação às drogas.
já que ele achava que todas deveriam ser legalizadas. Ross não achava justo que o governo ditasse o que as pessoas poderiam ou não consumir ou usar. Logo, para Ross, a ideia de criar um mercado em que as pessoas pudessem comprar e vender tudo o que quisessem, além do dinheiro que poderia ganhar, era uma maneira de libertar as pessoas e ajudar o mundo. Ele ficou obcecado com essa ideia e começou a fazer diversas pesquisas para ver como colocaria seu negócio em prática. Durante as pesquisas, Ross descobriu que havia um navegador chamado Tor, um software livre e de código aberto que proporciona comunicação anônima e segura ao navegar na internet e em atividades online. O Tor permitia acessar... Ou seja, não rastreia o teu endereço de IP, porque tu não, pelo que eu entendo, assim, um pouco você não precisaria necessariamente da identidade do IP, e mesmo que na verdade não seria você não precisar, ele consegue mascarar o teu IP de forma eficaz. O teu IP ele só consegue ficar registrado ali se por acaso você fizer algum movimento nesse sentido, entrar em algum site que guarde cookies ou algo do tipo. A Deep Web sem poder ser rastreado ou localizado. Foi então que Ross percebeu que as pessoas poderiam comprar coisas online sem que o governo pudesse ver o que elas estavam fazendo. No entanto, Ross acabou desistindo da ideia, pois ele não sabia uma maneira de realizar pagamentos e transferências que não pudessem ser rastreados. Ele acabou deixando esse projeto de lado por um tempo. Porém, um certo dia do ano de 2010, ele descobriu que havia uma moeda digital que poderia ser transferida anonimamente, chamada Bitcoin. Assim que fez essa descoberta, Ross quis voltar com o seu projeto o mais rápido possível. Além disso, ele estava preocupado com suas dívidas adquiridas por conta da faculdade e com o seu futuro, e resolveu... E faculdade nos Estados Unidos, galera, cara, no Brasil você tem um carinhozinho debaixo do sovaco, porque aqui a gente tem esses programas aí do governo. A gente aqui no Brasil tem o FIES. Lá, quando você casa, você praticamente já tem uma dívida imensa com a faculdade, cara, porque eles te ajudam a fazer a faculdade fiado, mas aí tu vai passar o resto da tua vida pagando. Então, praticamente tu já entra na tua vida adulta praticamente endividado. Viu que colocaria em prática sua ideia de mercado online. Após pensar em alguns nomes, chegou à conclusão que iria chamar de Silk Road, o que significa Rota da Seta. Esse nome foi em homenagem a uma famosa rota comercial usada para transportar seda e outras mercadorias durante séculos. Com o nome para o seu negócio, Ross iniciou o desenvolvimento do Silk Road. Entretanto, ele tinha muito receio de que alguém descobrisse sobre o site que ele estava criando. Por conta disso, ele fez tudo sozinho, sem comentar com nenhum amigo ou familiar. A única pessoa que ele confiava o suficiente para contar a respeito do site era sua namorada Julia. E lá na frente, galera, o Rose vai passar uma lição de vida para vocês muito importante. Marquem bem essa foto aqui que vocês estão vendo. Ficou preocupada que isso pudesse trazer consequências negativas para Ross. No entanto, ele garantiu que o navegador Tor e o Bitcoin o deixariam completamente anônimo. Ninguém conseguiria rastrear nem descobrir quem estava por trás do site. Como eu disse anteriormente, ele teve que montar o site sozinho, completamente do zero. Por isso, ele acabou tendo um grande trabalho e estudo para saber exatamente o que precisava ser feito para colocar o site no ar. Após muitos dias de trabalho programado em seu notebook, Ross percebeu que havia um problema. Ele ainda precisava pensar em algum produto para colocar à venda em seu site, pois não adiantaria ter a plataforma de venda, mas não ter nada que as pessoas pudessem comprar. Logo, Ross decidiu alugar um galpão no meio do nada e começou a cultivar seus próprios cogumelos, sendo esse o primeiro produto que seria vendido no Silk Road. Após um ano trabalhando no site, no começo de 2011, finalmente o Silk Road estava pronto para ser lançado. Antes de lançar o site, ele... Menos de um ano ele fez o site, né? Adicionou categorias para diferentes tipos de drogas. Porém, o único item que teria no site a princípio era o cogumelo cultivado por ele. A ideia era que depois outros vendedores cadastrassem seus próprios produtos para a venda. Quando tudo estava pronto, Ross precisou pensar em uma maneira para divulgar seu site. No entanto, os sites da Deep Web não são detectados pelos mecanismos de pesquisa. Além disso, não teria como ele divulgar sua plataforma em qualquer lugar. Logo, Ross encontrou uma solução. Ele passou a divulgar seu site em diversos fóruns da internet a fim de espalhar a notícia, mas ele
Ele não dizia que o site era dele. Ele fingia ser um consumidor e citava a Silk Road. Isso fez com que várias pessoas fossem ao site conferir e rapidamente começassem a chegar vários pedidos de cogumelos. Durante esse período, Ross também trabalhava em uma pequena livraria no Texas, que acabou sendo bastante útil no envio dos cogumelos, pois ele pegava os envelopes da livraria em uma seladora a vácuo para embrulhar os cogumelos. Uniu o útil ao agradável, lá no caso dele. No começo, ele enviava os pedidos 2 vezes por semana, mas logo o negócio foi crescendo e Ross passou a enviar pedidos todos os dias. Além disso, outros vendedores passaram a cadastrar e vender outros tipos. E lá nos Estados Unidos, eles têm umas linhas de cogumelo que a gente não tem aqui no Brasil. São diferentes. E eles são psicoativos, então... Por isso que ele conseguiu tantos pedidos desses cogumelos aí. Tipos de droga dentro do Silk Road, ou seja, quanto mais diferentes produtos tinham no site, mais compradores eram atraídos. Inicialmente, o Silk Road cobrava uma taxa de 6,23% em cada negociação. Para deixar o site ainda mais confiável, Ross criou um sistema de classificação em que compradores e vendedores podiam avaliar uns aos outros. Apesar de todo o trabalho que estava tendo, então praticamente foi um dos primeiros caras a implantar o feedback no site. Ross estava bastante animado com o crescimento do site. Ele não imaginava que o crescimento seria tão rápido. Em poucos meses, ele já tinha uma receita de milhares de dólares. Por isso, resolveu contar para sua namorada Julia que o site estava dando muito certo. Porém, Julia não ficou muito animada. Pelo contrário, ela estava preocupada com o rumo que o site estava tomando. Isso porque cada vez mais, novos vendedores cadastravam drogas mais pesadas no Silk Road. E isso a preocupava bastante. Logo, Julia começou a questionar Ross sobre o perigo do seu site. Por conta das drogas mais pesadas, ela achava que as pessoas poderiam ter uma overdose, ou então algum vendedor poderia adulterar o produto, vender... Sendo que a culpa não é dele, é praticamente o Mercado Livre. Se você compra um celular e o cara te envia um tijolo, a plataforma se responsabiliza, mas vocês concordam que a culpa não é dela? Basicamente, porque não tem como ela verificar milhares de vendedores e milhares de produtos. Misturado com outra coisa, e a pessoa que consumisse poderia acabar morrendo. No entanto, Ross dizia para ela que o sistema de classificação serviria para isso, pois se alguém vendesse um produto ruim, os clientes classificariam com uma nota ruim e ninguém iria comprar mais dessa pessoa. Entretanto, Julia não se deu por convencida e afirmou novamente que se alguém morresse, não poderia fazer uma classificação ruim. E aí que estava o perigo, pois ninguém nunca iria saber. Ou seja, ele pensava em uma coisa, ela pensava em duas. Agora vem a parte 2. Parece que a gente vai, em vez da gente ir subindo nessa escada, a gente vai descendo. E quanto mais a gente desce, mais obscuro vai ficando. Preste atenção. Ainda mais com essa musiquinha aí. Capítulo 2, Mercado Clandestino. A Silk Road estava crescendo cada vez mais, com milhares de pedidos por dia. Em pouco tempo, diversas pessoas já tinham conhecimento do site, principalmente depois que um famoso blog americano chamado Gawker escreveu um artigo sobre o site. Logo depois, diversos outros sites de notícias e jornais da TV começaram a noticiar sobre o site clandestino que permitia que qualquer pessoa comprasse substâncias ilegais de todo tipo. Toda essa exposição na mídia chamou a atenção de diversas agências governamentais, que começaram a observar e investigar o site para descobrir quem estava no comando. No entanto, por conta do navegador Tor, eles sabiam que seria muito difícil rastrear quem estava por trás disso. Enquanto tudo isso acontecia, Ross saiu do seu emprego na livraria para se dedicar em tempo integral ao Silk Road, já que o site estava crescendo rapidamente. Naquele momento já havia centenas de vendedores e milhares de compradores. Além disso, Ross já havia vendido todos os seus cogumelos. Ele estava agora apenas recebendo as comissões sobre cada venda no Silk Road. Porém, uma certa... Porque 6,23 a cada $1, a cada $10, 60 centavos era dele praticamente. Manhã, assim que ele abriu seu notebook para ver como estava o site, ele percebeu que algum vendedor havia cadastrado uma arma para vender no seu... Não, na verdade, se ele vendesse $100,
É isso mesmo. Silk Road. Nesse momento, Ross achou que não teria problema, pois nos Estados Unidos é permitido o porte de arma. Mas sua namorada Julia achou que isso era ainda mais perigoso que as drogas. E o problema sempre vai sendo a Julie, que toda vez que ele fala uma coisa, o problema no caso para ele, né? Porque ela estava querendo agir da forma correta, mediante aquilo que ela achava certo. E pediu várias vezes para que Ross parasse com o site antes que a situação fugisse do controle. Eles discutiram sobre isso, pois Julie estava bastante preocupada e queria que Ross acabasse com o site, mas ele não estava disposto a encerrar seu negócio. Julie, então, decidiu ir para a casa de uma amiga chamada Erica. Chegando lá, Julie estava completamente desnorteada com o que estava acontecendo e acabou contando para a amiga que Ross era o responsável pelo Silk Road. Julia pediu para que Erica prometesse que nunca diria nada sobre isso para ninguém, e ela manteve a promessa por um tempo. No entanto, E tem um ditado que diz assim: se você, que é o dono do segredo, não guardou ele e contou pra mim, se você, que é o dono, não guardou, por que eu tenho que guardar? É praticamente o que a Julie fez. certo dia, Ross entrou no seu Facebook e viu uma postagem de Erica que dizia: tenho certeza de que as autoridades gostariam de saber sobre o site de drogas de Ross Albert. Assim que viu a postagem, Ross entrou em pânico e começou a chorar descontroladamente. Ele estava com raiva por Julia ter contado sobre o site para outra pessoa e, ao mesmo tempo, triste por ela ter traído sua confiança. Mas o medo era o que mais tomava Pesado, né, galera? Pra ele, né? Muito pesado, tu já pensou? conta dele naquele momento. É a única pessoa que ele teve que ele confiava, era a pessoa que ele menos deveria confiar. Então, Em seguida, Ross ligou para a Erica chorando, pedindo para que ela deletasse a publicação e implorando para que ela nunca mais falasse sobre isso. Se você está se perguntando o motivo dela ter feito isso, vou te explicar agora. Isso aconteceu depois de Erica ter tido uma bad trip, após o uso de uma substância que ela havia comprado no Silk Road. Isso fez ela ir para o hospital e, assim que saiu de lá, foi direto para o apartamento de Julie e Ross e brigou com eles. Ross acabou mandando Erica ir embora e, assim que ela chegou em casa, fez a postagem no Facebook como uma forma de vingança. Como Ross viu a postagem rapidamente e logo depois ela deletou, poucas pessoas viram a publicação. Apenas alguns amigos de Ross que provavelmente acharam que era algum tipo de brincadeira. Porém, isso acabou deixando Ross bastante ansioso e paranoico. Logo depois, Julia disse que não iria permitir que Ross continuasse administrando o site em seu apartamento e pediu para que ele escolhesse ela ou o site. Ross optou pelo site. Eles terminaram e Ross saiu do apartamento de Julia. Após todo esse caos, ele decidiu que precisava sair temporariamente do país por precaução. Sua primeira parada foi na Austrália, depois foi para o Vietnã e fez um mochilão pela Ásia. Durante a viagem, fez vários amigos que não faziam ideia de que Ross era o dono do maior site ilegal do mundo, que valia milhões de dólares em e praticamente naquele momento já era o maior do mundo. Já tinha explodido. E inclusive tem muita gente que fala que depois que ele foi guardado, muitos outros sites similares apareceram, mas nenhum conseguiu tanta notoriedade quanto a Rota da Seda. Bitcoin. No entanto, durante as viagens, ele precisava ir em estabelecimentos usar o Wi-Fi para administrar o site, o que deixava ele bastante ansioso. Ross ficava com medo de que as pessoas vissem o que ele estava fazendo e ele fosse pego, pois naquele momento ele já era um homem procurado em todo o mundo. Durante esse período, o site passou a apresentar alguns problemas. O código do site possuía alguns erros e um deles fazia com que Ross perdesse dinheiro ao invés de ganhar quando alguém comprava algo na Silk Road. Por isso, Ross teve que bloquear temporariamente novos registros no site. Ele ficava praticamente o dia inteiro tentando resolver esse problema e outros que iam surgindo a cada dia, como ataques de hackers e reclamações de clientes com seus pedidos. Logo, Ross percebeu que ele precisaria de funcionários para ajudá-lo a manter o site funcionando. Um tempo depois, ele começou a recrutar internamente funcionários, contratando usuários ativos do Silk Road para ajudá-lo a gerenciar. Assim, ele conseguiu contratar 10 funcionários que o ajudaram a reescrever o código do site, a moderar os fóruns do Silk Road e a lidar com problemas de suporte. Todos esses funcionários tinham opiniões bem semelhantes e achavam que com aquele trabalho juntos, eles poderiam construir algo muito grande e que o Silk Road mudaria o mundo. Enquanto isso, outras categorias de produtos começaram a surgir
E no site, como software espião, ferramentas para invadir webcams, passaportes e identidades falsas, dinheiro... Caraca, e os caras vão escalando cada vez mais. Cada vez mais. Tá lá dentro do país, tá lá perto deles. Só que o ponto de encontro que permitia que tudo isso circulasse era a Silk Road. Sem a Silk Road, muita gente não teria acesso tanto a esse tipo de tecnologia quanto a qualquer outro tipo de produto que provavelmente a pessoa só encontraria através da Silk Road. falso e até chegaram a cadastrar no site um lançador de foguetes e cianeto, que é um veneno fatal. Até que um dia, Ross percebeu uma mensagem de um de seus moderadores se eles deviam permitir que as pessoas vendessem rins, pois um usuário do Silk Road queria vender várias partes do corpo humano. Caramba! Ali eu acho que foi um divisor de águas isso aqui para eles, hein? Porque praticamente foi o extremo do extremo do extremo. Então, praticamente, é como eu falei, já estava acontecendo lá. E já acontece, na verdade, já acontece até hoje. É justamente essa a alegação da defesa do Royce. Gente, o Royce está preso, mas não impede que o que estava acontecendo dentro da Silk Road continue acontecendo de forma anônima dentro da Deep Web, como sempre aconteceu antes do Royce conseguir criar um ponto de encontro e monetizar aquela questão. O vendedor ainda disse que todas as partes haviam sido adquiridas de forma consensual. Ross ficou um pouco preocupado, pois isso passava um pouco dos limites, e era algo que... De forma consensual, galera? Lógico que não. Como assim, de forma consensual? Ele não imaginava quando havia criado o site. Porém, no seu ponto de vista, o Silk Road era apenas uma plataforma de venda. Quem decidia o que queria comprar ou vender eram os usuários e não ele. Ele queria um mercado livre e por isso não interferia nas escolhas dos vendedores e compradores. Vocês pegaram a referência? Ele queria um mercado livre. Como resultado disso, a variedade de produtos ilegais no site começou a crescer ainda mais, atraindo mais atenção. O site Silk Road virou muito mais do que um marketplace. Ele havia se tornado uma espécie de comunidade. Inclusive, Ross chegou a introduzir a noite do cinema no Silk Road, no qual uma vez por semana, os usuários da plataforma começavam a assistir ao mesmo tempo o mesmo filme. O primeiro filme escolhido por Ross foi V de Vingança. Além disso, o Silk Road passou a realizar algumas competições para ajudar a conquistar novos usuários, e a premiação era uma grande quantidade de substâncias ilegais. Entretanto, o vencedor da competição acabou desaparecendo logo depois de ganhar o prêmio, e muitos acreditaram que ele tivesse tido uma overdose. Durante todo o tempo em que o Silk Road estava no ar, havia um usuário bastante ativo, que usava o codinome Variety Jones. Esse usuário logo passou a ajudar Ross a encontrar erros no código do site, e elaborou um plano para expandir ainda mais o site. Por conta disso, os dois se tornaram bastante próximos, e pouco tempo depois se tornaram bastante amigos, conversando diariamente por mensagem. Variety Jones ajudava bastante. Variety Jones. O nickname do cara já é praticamente de um Scarface digital, praticamente. Ross nos negócios. Dava para perceber que ele tinha muita experiência no ramo de drogas. Um certo dia, Variety Jones mandou uma mensagem para Ross, dizendo que aquilo que eles estavam fazendo se encaixava como tráfico. Galera, olha só. De cannabis, que é AM, é praticamente 2038 vendedores dissuasivos, 100 vendedores. Aquela que é do amor, a pílula do amor, 1078. Parafernália, 125. Então, caramba, meu. Tráfico de droga, e que eles poderiam pegar a pena máxima de condenação, que era a pena de morte.
ou então a prisão perpétua. Obviamente, Ross sabia que isso podia acontecer, mas tentava não pensar muito sobre isso. Entretanto, Variety Jones disse que ele tinha um plano e que Ross deveria mudar seu nome no Silk Road para Dread Pirate Roberts, em vez de usar apenas o nome administrador que ele usava anteriormente. Ross adorou a ideia, pois caso um dia ele fosse pego e listassem ele ao Silk Road, ele poderia admitir que já havia sido o administrador do site, mas poderia dizer que o título Dread Pirate Roberts era passado de pessoa para pessoa e que ele não estava mais envolvido. Ele ainda poderia alegar que outra pessoa havia assumido o papel de Dread Pirate Roberts em seu lugar. A partir daquele momento, Ross passou a ser chamado Dread Pirate Roberts, que é onde entra o de Dread Pirate Roberts, ou DPR. A amizade com Variety Jones ajudou Ross a se sentir menos sozinho. Antes deles se conectarem, Ross estava bastante solitário, já que ele não poderia contar para ninguém o que estava fazendo, principalmente depois da confusão com Eric e Julia. Ele mentia para toda a sua família e amigos, dizendo que trabalhava com o mercado de ações e que por isso precisava estar com o notebook o tempo todo. O site não parava de crescer, e junto com o crescimento, E quem opera no mercado de ações sabe, né, que é praticamente o dia inteiro. Lá para eles o mercado começa 8 horas, mas consegue levar até 6 da tarde. E o restante do dia? vieram alguns problemas, como por exemplo alguns hackers que conseguiram roubar Bitcoin de Ross. Eles atacavam o site e Ross tinha que pagar um resgate em Bitcoin para que eles parassem. Mas nessa altura, Ross já ganhava tanto dinheiro que o fato dos hackers pegarem alguns Bitcoins não afetava em nada a sua vida. Após completar um ano do site, Ross estava ganhando cerca de $500 mil por semana com as vendas. Nessa mesma época, o preço do Bitcoin passou a aumentar rapidamente. Ou seja, o dinheiro que Ross ganhava com as taxas das transações do site passou a valer muito mais. 2 anos depois do lançamento, o Silk Road possuía mais de 1 milhão de usuários e o patrimônio líquido Caraca, 1 milhão de usuários em menos de um ano. de Ross era estimado em dezenas de milhões de dólares e sua meta era conseguir $1 bilhão até os 30 anos. Nessa época, Ross tinha 28 anos e comandava o maior império ilegal do mundo. No entanto, Ross sabia que seu império poderia trazer diversas consequências para outras pessoas. Certo dia ele viu no noticiário que um jovem havia morrido após usar LSD comprado no site Silk Road. O jovem havia entrado em pânico após o uso, começou a correr em direção à sacada e acabou caindo de uma altura de 9 metros. Foi então que Ross percebeu o quão perigoso seu site poderia ser. A problemática aqui é que provavelmente esse cara que, como é jovem, não falou a idade aí, mas provavelmente não teria acesso se não fosse o SIC. Ele até teria com talvez algum amigo ali de escola, de faculdade, dependendo da idade dele, mas que talvez se ele tivesse acesso num contexto desse, com outras pessoas, ele poderia receber orientações que talvez, adquirindo por dentro da SIC, ele acabou não recebendo, não sei, esse tipo de orientação ou acompanhamento na hora de fazer a administração da estrelinha dele lá. Eu acredito que foi isso que deve ter pesado para ele. Agora vai esquentando, agora a chapa vai esquentar para ele. Após a divulgação da morte do adolescente da associação com o Silk Road, o governo dos Estados Unidos passou a se dedicar ainda mais na busca do Dread Pirate Roberts. Várias agências governamentais estavam trabalhando no caso, como o FBI e a DEA, órgão federal de fiscalização de drogas do Departamento de Justiça americano. Porém, a maior descoberta para a resolução do caso veio através de um agente do Departamento da Receita Federal dos Estados Unidos. Gary era um inspetor fiscal que havia sido designado para o caso do Silk Road para tentar rastrear parte do dinheiro que estava sendo lavado. No entanto, ele não tinha praticamente nenhum conhecimento sobre Bitcoin, Tor ou qualquer outra coisa do tipo que estivesse relacionada ao Silk Road. Mas Gary era uma pessoa muito detalhista. Além disso, ele gostava de pensar fora da caixa e sair do óbvio. Gary estava convencido de que o fundador do Silk Road provavelmente teria cometido algum pequeno erro e deixado alguma pista para trás. Assim,
Gary começou a fazer uma simples pesquisa no Google, procurando qual era a postagem mais antiga sobre o Silk Road na internet. O primeiro passo dele foi digitar Silk Road na barra de pesquisa e depois utilizou a ferramenta de pesquisa avançada e filtrou por data, procurando resultados no início de 2011, que foi mais ou menos quando os rumores começaram. Logo apareceram alguns resultados, entre eles uma postagem de um usuário com um codinome Altoid sobre o Silk Road em um fórum. Para Gary, aquela publicação ainda não parecia ser do criador do site, mas já era alguma coisa. O primeiro registro online mencionando o Silk Road. Gary então começou a procurar outras publicações desse usuário no mesmo período e achou outra postagem em outro fórum, em que o usuário Altoid havia publicado perguntando se alguém conhecia o site Silk Road. Gary ficou intrigado com o fato de que as primeiras menções ao site vieram desse mesmo nome de usuário. Foi então que ele percebeu que o usuário Altoid estava praticamente promovendo o Silk Road em vários fóruns diferentes na época do lançamento do site. Após algumas análises no histórico de postagem de Altoid, Gary encontrou uma outra postagem do mesmo, meses após o lançamento do Silk Road, dizendo que precisava... Ou seja, é justamente o que ele falou, né? O cara deixou algum rastro na internet. E a internet é dessa forma, sempre um rastro, né? Que ali não tinha como ele falar da plataforma ele não tinha como ele falar do site se ele não mencionasse dentro dos fóruns. Então alguém teria que fazer isso. E a única pessoa que poderia fazer isso era ele. Agora, ele só teria feito isso sem deixar um rastro se ele tivesse usado perfis diferentes e nomes diferentes sempre que ele falasse desse nome Silk Road dentro de qualquer plataforma. Então seriam várias pessoas e ele não teria como associar todos os, que é como ele falou, todas as postagens tinha como referência o Altoid. Então se ele tivesse usado tipo Altoid ou Rato ou Big, né, para cada vez que ele citasse dentro de um fórum, ou para cada fórum ele usasse um codinome diferente, provavelmente esse caminho dele teria sido apagado, e então sim teria se tornado praticamente um crime perfeito. Precisava de um profissional para uma startup de Bitcoin. A postagem era como se fosse um anúncio de emprego para algum projeto de Bitcoin. Ainda dentro da postagem estava escrito: se você estiver interessado, envie suas respostas às seguintes perguntas para o e-mail rossalbrecht@gmail.com. No entanto, quando Gary contou essas descobertas para seus colegas de trabalho, eles disseram que precisavam de mais evidências, pois não era porque esse usuário tinha sido o primeiro a publicar sobre a Silk Road que necessariamente... E ele praticamente deu o nome dele ali com o e-mail que ele pediu para enviar respondendo as perguntas. Ele era o criador. Gary continuou suas pesquisas, pois ele estava convencido de que o usuário Altoid, que agora ele sabia que se chamava Ross, era o criador do Silk Road. O próximo passo de Gary foi pesquisar o nome de Ross Ulbricht, e logo ele encontrou o canal no YouTube de Ross, com vídeos sobre libertarianismo e um vídeo salvo sobre como se safar de um roubo. Gary também percebeu que Ross usava o nome de usuário Oh Yeah Ross. Ele achou isso interessante, pois sempre que o usuário Dread Pirate Roberts enviava mensagens para alguém ou escrevia no fórum do Silk Road, ele sempre escrevia Yeah sem o H, assim como o nome de usuário de Ross no YouTube. Era um pequeno detalhe que Gary percebeu e achou que não era apenas uma coincidência. Logo depois, Gary continuou suas pesquisas e achou o perfil de Ross no LinkedIn. No perfil de Ross tinha uma postagem contra o governo. Além disso, eles encontraram uma postagem em um fórum em que perguntava a respeito da codificação do Tor. O usuário chamava Ross Ulbricht, que logo depois mudou seu nome de usuário para Frost. Gary estava cada vez mais convencido de que Ross era o cara que eles estavam procurando. Por isso, ele pediu para um amigo do Departamento de Segurança Interna que fizesse uma pesquisa com o nome Ross Ulbricht. Eles acabaram encontrando um incidente recente em seu arquivo, no qual ele havia encomendado identidades falsas online que foram interceptadas. Quando o policial questionou Ross sobre isso, ele apenas disse que qualquer pessoa poderia entrar em um site chamado Silk
Road e comprar identidades falsas. Não se sabe ao certo o motivo de Ross ter feito esse comentário, mas o fato é que Gary achou isso ainda muito mais suspeito. Apesar de todos esses detalhes, ainda não havia nenhuma prova conclusiva que mostrasse que Ross era o criador e proprietário do Silk Road. No entanto, haviam outros detalhes importantes do caso que não haviam sido compartilhados com Gary. Isso porque os agentes do FBI não esperavam que um agente da Receita Federal descobrisse muito mais coisas do que eles, e já Ou seja, foi o pensamento dele de fora da caixa que levou às pistas que realmente levaram até o Ross, né? Então, sem ele ali dentro desse caso, provavelmente eles teriam conseguido, mas teriam levado muito mais tempo, ou talvez nem tivessem conseguido, né? Nunca iremos saber. Estavam trabalhando no caso há mais de 2 anos. Durante o período em que Gary estava fazendo suas pesquisas, o FBI conseguiu descobrir o IP do servidor em que o Silk Road estava hospedado. Eles descobriram que o servidor estava hospedado em um data center na Islândia. Junto com as autoridades islandesas, o FBI conseguiu se infiltrar no servidor do Silk Road e conseguiram acessar muitos dados cruciais. Além disso, eles podiam ver a atividade no servidor, a hora que o administrador entrava no site e quando ele saía. Os registros ainda mostraram que o login mais recente do administrador havia sido feito em uma cafeteria em São Francisco. Apesar do enorme avanço nas investigações, o FBI ainda não tinha nenhuma pista sobre quem estava... Ou seja, o servidor que ele está falando é o servidor, eu acredito que do Tor. Só que ele não consegue ver quem é a pessoa. Ele não consegue ver o IP, mas ele consegue ver aonde, vamos supor, vamos supor, na cafeteria ele usou Wi-Fi. Então, esse Wi-Fi ele consegue ver, mas a pessoa que acessou o Wi-Fi ele não consegue. Seria basicamente isso. Por trás do codinome Dread Pirate Roberts. Nesse momento, eles receberam uma ligação do agente Gary, da Receita Federal. Gary havia feito uma chamada em grupo com os agentes de outros departamentos que também estavam no caso. Ele expôs tudo o que havia encontrado e explicou que o usuário com o nome Altoid tinha sido a primeira pessoa a mencionar o Silk Road online e ainda havia feito diversas postagens sobre o site em diferentes fóruns. Gary ainda disse que o usuário havia cometido alguns deslizes, como incluir seu e-mail pessoal em uma das postagens. Além disso, Gary contou a respeito do usuário Ross Albert, que havia postado uma pergunta sobre codificação do Tor e logo em seguida mudou seu nome de usuário para Frost. Nesse exato momento, outros agentes interromperam Gary e perguntaram se o nome de usuário era realmente Frost. Gary respondeu que sim e perguntou o porquê deles estarem interessados nesse nome, já que havia muito mais coisas que ele havia descoberto que eram mais interessantes. Logo, outro agente respondeu que quando eles receberam um servidor da Islândia, perceberam que tanto o servidor quanto o computador tinham o nome de Frost. Todos ficaram em silêncio por um instante. Ou seja, o Tor não é assim tão, né, inquebrável, porque eles viam o nome do computador. Eu não sei, essa parte eu ainda não entendi. Se alguém que estiver vendo esse vídeo tenha entendido melhor ou saiba como funciona melhor essa questão, se quiser deixar nos comentários, pode ficar à vontade. Processar e ligar todas as informações. Foi então que Gary disse sua última descoberta, que Ross havia sido rastreado e sabia onde ele estava morando atualmente por conta do caso das identidades falsas em seu registro. Assim que Gary falou o endereço de Ross, os agentes do FBI perceberam que Ross morava em São Francisco, mais precisamente a poucos quarteirões da cafeteria em que eles haviam rastreado o endereço IP do administrador do Silk Road. Agora, eles tinham certeza que Ross era quem estava por trás do Silk Road e quem usava o... Ah, tá, entendi. Ele não usava a internet da casa dele, ele usava a internet de um local público. Só que ele não fazia uma rotatividade, não usava em um, depois usava em outro, não. Ele usava sempre a mesma cafeteria e sempre o mesmo endereço de IP. Codinome Dread Pirate Roberts, ou seja, Gary estava certo desde... E quem usava o...
poucos quarteirões da cafeteria em que eles haviam rastreado o endereço IP do administrador do Silk Road. Agora, eles tinham certeza que Ross era quem estava por trás do Silk Road e quem usava o codinome Dread Pirate Roberts, ou seja, Gary estava certo desde o começo. Agora os agentes do FBI só precisavam pegá-lo. O que eles não imaginavam era que essa missão não seria nem um pouco fácil. Conheça o Wix Studio, a plataforma web para agências e empresas. Capítulo 4. O plano perfeito. Após todas essas descobertas, o FBI designou uma equipe de agentes disfarçados para rastrear Ross e observar todos os seus movimentos. Como eles tinham acesso aos registros do servidor do Silk Road, eles podiam ver quando o administrador entrava e saía do site. E isso sempre acabava coincidindo com o momento em que Ross abria ou fechava seu notebook. Eles tinham cada vez mais certeza que Ross era um homem que eles estavam procurando há mais de 2 anos. No entanto, eles não podiam simplesmente entrar na casa dele e prendê-lo. Eles precisavam pegar Ross com o notebook aberto, pois era nesse notebook que continham todos os dados, que não só ajudariam a processar Ross, como também ajudariam a rastrear outras pessoas que trabalhavam no Silk Road e os vendedores do site. Ou seja, se uma equipe de agentes entrassem repentinamente para prender Ross, muito provavelmente daria tempo dele fechar e desligar o notebook. Isso significava que todos os dados estariam criptografados e quase impossíveis de serem invadidos. Portanto, era preciso que eles pegassem Ross em flagrante com o notebook aberto na frente dele e assim provar que ele era o responsável. Então, no dia 1º de outubro de 2013, Ross acordou e foi até uma cafeteria próxima, como de costume, para trabalhar. Mas, como ela estava muito cheia e ele não estava encontrando um lugar para sentar, ele decidiu ir para outro lugar. Ross foi até uma biblioteca pública em São Francisco. E eu costumo dizer assim, que o grande inimigo de certas pessoas é exatamente a rotina. O fato dele criar a rotina foi o que colocou ele na mão dos tiros. Ele encontrou o lugar mais isolado do local, de modo que ninguém conseguisse enxergar a tela do seu notebook, e fez login como administrador do Silk Road. Obviamente, Ross não fazia ideia de que a biblioteca estava cheia de agentes disfarçados do FBI. O ponto é que os agentes não podiam fazer nenhum movimento brusco ou chegarem perto demais de Ross, pois caso isso acontecesse, ele poderia se assustar e fechar o notebook. Por conta disso, os agentes do FBI bolaram um plano perfeito. 2 agentes disfarçados criaram uma distração bem atrás de Ross. Eles fingiram ser um casal que estava discutindo, e um deles xingou bem alto. Como a biblioteca estava silenciosa, acabou chamando bastante a atenção de Ross, que se virou para ver o que estava acontecendo. Nesse exato momento em que Ross se virou, outro agente que estava posicionado bem... Mas tipo assim, eu acredito que ele estava tão... Ele acreditou tanto no Thor que ele meio que ficou... A mente dele não ficou engatilhada. Vocês vão entender o que eu quero dizer no seguinte. Por mais que ele estivesse na biblioteca, cara, um tira, ele vai sempre ser um tira. Então, o comportamento dele vai ter algum tipo de gatilho que ele vai ficar olhando, ele observou. Ele fez alguma coisa que desse a entender que ele estava observando o Royce. Só que o Royce não conseguiu ter essa percepção. Então, essa falsa sensação de segurança do Thor fez ele pensar que ele praticamente não poderia ser rastreado. Próximo a ele, conseguiu pegar um notebook aberto da mesa em que Ross estava. Ele ainda tentou pegar de volta, mas já era tarde demais. Outros agentes chegaram por trás dele e o algemaram. Tudo foi perfeitamente cronometrado, de modo que Ross não tivesse chance de reagir. Quando pegaram o notebook, estava logado na seção de administração do Silk Road e no canto do computador estava o nome Frost. Além disso, no seu notebook continha dados sobre a administração do Silk Road e milhares de mensagens de bate-papo que ele havia enviado enquanto administrava o site. Todos esses dados eram suficientes para condená-lo. Em pouco tempo, a notícia se espalhou e já estava sendo divulgada pela mídia de todo o mundo. Sua família não acreditava
achava que ele era o responsável por vender mais de $1 bilhão em droga, ar, veneno, entre outros produtos ilegais. A família tinha certeza que era um engano e não podiam acreditar que ele era o chefão por trás de tudo. Capítulo 5. Agentes corruptos. Depois que as autoridades conseguiram acessar todos os dados do notebook de Ross, os agentes do FBI perceberam que havia um agente do governo que estava trabalhando para o Silk Road. Ele enviava várias mensagens privadas para Ross, dando informações sobre o caso, e em troca recebia pagamentos secretos. Esse agente se chamava Cal Force. Ele provavelmente achava que, como as mensagens eram criptografadas e o pagamento era em Bitcoin, ele nunca seria pego. No entanto, o governo possuía todo o histórico das conversas e das transações. Essa história começou quando Cal se passou por um contrabandista de drogas nos fóruns do Silk Road. Ele passou a enviar várias mensagens para Ross e logo se tornaram amigos. A partir de então, Carl disse que conhecia um informante do FBI e começou a vender informações do caso do Silk Road para Ross. Durante meses, Carl recebeu mais de 700 mil em Bitcoin. Ou seja, em todo lugar sempre vai existir a corrupção no departamento de Bitcoin. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, um funcionário da Silk Road, responsável por moderar o site, chamado Curtis Green, foi pego pela polícia quando recebeu um pacote em sua casa contendo cocaína e foi preso. Ross ficou confuso quando Curtis parou de te responder. Ele não fazia ideia de que ele havia sido... De me responder não, de te responder. ...do preso. Logo depois, Ross percebeu que Curtis havia roubado mais de $300 mil do Silk Road, pois como Curtis era moderador, ele conseguia acessar um dos fundos do site. Ross achava que seu moderador havia o traído, roubado seu dinheiro e desaparecido. Mas na verdade, quem havia roubado era o outro agente corrupto da polícia, chamado Sean Bridges. Sean, após prender Curtis, entrou em seu notebook, fez login na sua conta do Silk Road e começou a transferir alguns bitcoins do site para sua conta pessoal. O policial Sean achou que não seria pego, pois o dinheiro era em Bitcoin e não daria para rastrear. Mas como Ross achou que Curtis que o havia roubado, ele contratou uma pessoa para ir atrás de Curtis e conseguir seu dinheiro de volta. No entanto, conversando com alguns amigos online, como Variet Jones, Ross foi convencido que a melhor decisão era matar Curtis, até para que outros funcionários não cogitassem trair Ross um dia. Assim, Ross mandou uma mensagem no fórum do Silk Road perguntando quem poderia matar Curtis. E uma das pessoas que viu esse pedido foi Cal Force, que logo viu ali uma maneira de ganhar ainda mais dinheiro. Carl respondeu que conhecia alguns profissionais que poderiam... Lógico, ele vai falar o quê? Não conheço. Lógico que ele vai dizer que ele conhece. fazer esse Ele quer pegar os bitcoins. trabalho. Ele pediu 40 mil adiantado e 40 mil depois de realizado o serviço. Logo, Ross enviou a primeira metade do pagamento para Carl. Não era nada difícil, né? Porque acredito que o cara, Como Carl vou fazer. Aí ele, 40. Ah, no final tu me dá o restante. tinha acesso à prisão em que Curtis estava, ele encenou sua morte. Ele tirou uma foto de Curtis que parecia que ele estava morto e enviou para Ross. Como Ross E esse cara aqui, ele tem 2 dedos menor e os 2 da frente são maiores. Presta atenção. não sabia que era uma foto Ah, fake, diferente. pagou a outra metade para Cal. Logo depois, Ross ordenou ataques a outras 5 pessoas, incluindo um hacker que estava tentando extorquir dinheiro dele. Ross achava que tinha o poder de pagar para matar qualquer pessoa. Inclusive, nos registros do seu notebook, continha informações a respeito das pessoas que ele mandou matar. No entanto, nenhum corpo foi encontrado e muito provavelmente as pessoas enganavam Ross dizendo que haviam matado apenas para conseguir seu dinheiro. Apesar de todas as mensagens em que ele ordenava a morte de algumas pessoas, a polícia não encontrou nenhum corpo e por isso todas as acusações de assassinato foram retiradas. Além disso, os pais de Ross afirmam que provavelmente alguém plantou aquelas mensagens no notebook dele, pois ele nunca escreveria aquilo. Em relação aos agentes corruptos, Carl e Sean, os dois foram condenados a 6 anos de prisão. E quanto a Ross, vou te contar isso no próximo capítulo. Ou seja, 6 anos e os bitcoins, né? Que provavelmente, se eles guardaram o bitcoin de forma descentralizada em uma carteira física e eles ainda tiverem esse pendrive quando eles saírem, ou eles tiverem a palavra passe,
Então eles praticamente conseguiram manter o valor em Bitcoin com eles. Capítulo 6. Julgamento de Ross Ulbricht. Durante o julgamento de Ross, ele foi acusado de 7 crimes diferentes, incluindo o tráfico de drogas, invasão de computadores e lavagem de dinheiro. Mesmo Ross tendo sido pego em flagrante com um notebook logado na seção administrador do Silk Road, ele alegou ser inocente. Seus advogados afirmaram que ele havia iniciado o Silk Road, mas alegaram que Ross fez apenas como um experimento social, não como um negócio para ganhar dinheiro. Ainda disseram que depois que ele criou o site, as coisas começaram a sair do controle e por isso ele vendeu o site para uma pessoa que usava o codinome Dread Pirate Roberts. Os advogados ainda afirmaram que depois da venda, Ross não teve mais nenhum envolvimento com o site. Alegaram também que os registros de conversa foram plantados lá para tentar culpá-lo. Entretanto, todas as evidências apresentadas mostravam claramente que ele era o responsável pelo Silk Road. Inclusive o registro de conversa com Variant Jones, em que eles inventavam o codinome Dread Pirate Roberts como um álibi caso fosse pego. Além disso, tinha um registro da conversa quando ele tentou comprar identidade falsa, na mesma data em que foi interceptado pela polícia. Fora isso, não foi encontrado nenhum registro ou indicação de que o site havia sido vendido para outra pessoa e ele ainda recebia bitcoins através das taxas de transação do site. Ou seja, estava óbvio que ele era o criador e administrador do site. Alguns defensores de Ross protestaram em frente ao tribunal, pois diziam que ele apenas administrava o site e não realizava as vendas. Porém, o júri deu o veredito de culpado para todas as acusações. Antes de sua sentença, Ross enviou uma carta ao juiz, dizendo para que deixasse ele livre quando ele se tornasse idoso, para que ele pudesse se redimir antes de morrer. O juiz não ligou muito para sua carta e deu a sentença. Ross recebeu a sentença de prisão perpétua e mais 40 anos, sem possibilidade de liberdade condicional, no dia 29 de maio de 2015. Algumas pessoas acharam que a 2015? Então, 10 anos se passaram, né? pena para Ross havia sido muito dura. No entanto, a ideia do juiz era fazer de Ross um exemplo para que outras pessoas não fizessem sites semelhantes no futuro. Além disso, o juiz disse que a venda de drogas em seu site havia causado danos irreparáveis a diversas pessoas. E mesmo que não tivessem encontrado corpos, Ross havia encomendado 5 assassinatos. No entanto, por outro lado, haviam estudos que mostravam que as pessoas que queriam comprar drogas conseguiam fazer isso de uma forma mais segura pelo site do que pegando nas ruas. Outro ponto é que Ross era réu primário e a acusação era não violenta, por isso a sentença de prisão perpétua parecia um pouco extrema. Apesar dele ter criado o site, ele não vendia nenhum tipo de produto, a não ser os cogumelos no começo. No entanto, o site de Ross permitia a venda de produtos ilegais. Ele estava ciente de tudo o que estava sendo vendido no site e não ligava para isso. Além disso, no ano de 2015, um estudo... Ou seja, várias pessoas apareceram ali fazendo estudos, não sei se de forma privada ou se era algum tipo de ONG, fazendo e mostrando para o governo, olha, ele fez um experimento social, ele criou o site, tudo bem, mas ele não vende. E por outro lado, é muito mais seguro para essas pessoas que são usuárias, porque elas vão ter que consumir de alguma forma, vão ter que comprar. Para ela é muito mais segura comprar pelo site do que se expor aos riscos da noite ou do dia, ou ter que ir até lugares onde esse tipo de coisas são encontradas, e nesse meio caminho ela pode sofrer algum tipo de lesão ou dano. Ou seja, era muito mais segura comprar pelo site do que sair para buscar as estrelinhas. Tudo revelou que mais pessoas morreram de overdose nos Estados Unidos do que mortes por arma de fogo. E um dos motivos para isso era a facilidade com que as pessoas podiam ter acesso a essas substâncias. O crescimento do abuso de substâncias coincidiu com o crescimento da popularidade do Silk Road. Ross até hoje se encontra na prisão. No entanto, outras centenas de sites imitando o Silk Road surgiram. À medida que alguns eram derrubados pelo governo, outros apareciam. Ross conseguiu fazer um negócio de sucesso que era o seu sonho desde o começo. Porém, o site Silk Road virou algo totalmente ilegal e perigoso, trazendo consequências terríveis, não só para Ross,
como diversas outras pessoas que tiveram suas vidas afetadas de alguma forma pelo site. E é isso, galera. Finalizamos por aqui mais um vídeo e espero... Então, basicamente, é essa a história do Ross. Last night, Donald Trump granted me a full pardon. I was doing life without parole, and I was locked up for more than 11 years. But he let me out. I'm a free man now. So let it be known that Donald Trump is a man of his word. Thank you so much, President Trump, for giving me this amazing blessing. I am so grateful to have my life back, to have my future back, to have this second chance. This is such an important moment for me and for my whole family. It's an important moment for everybody who's been working for this for years. This is a victory, and it's your victory too. And this is an important moment for everybody, everywhere, who loves freedom and who cares about second chances. So it feels amazing to be free, to say the least. It's overwhelming, and for the next however long we need, I'm going to be with my family so that we can reunite and be whole again and heal. But there's a lot to talk about, and I look forward to re-engaging with the free world. And so once I'm feeling up to it, we'll talk again.